Há momentos em que a dúvida chega antes mesmo do pensamento, antes do passo, da decisão, da palavra. Uma voz silenciosa que pergunta: será que eu sou capaz? E se der errado? E se eu não for suficiente? Essa voz muitas vezes não nasce da realidade, mas da insegurança emocional, da autocrítica acumulada, do medo de errar, da síndrome do impostor que muitos de nós carregamos. Hoje eu quero caminhar com você dentro dessa sensação. Quero te ajudar a enxergar a força emocional que você tem, mas talvez tenha esquecido, porque por trás de cada dúvida existe um pedido silencioso de autoconsciência e também um convite para recuperar a sua força interior. Se você está pronta para começar a parar de duvidar de si mesmo, este é um recomeço. Olá, prazer, seja muito bem-vinda a este canal. Eu sou a Diuli e aqui eu busco trazer orientações sobre como viver bem apesar de tudo. E o tema de hoje é como parar de duvidar de mim mesma. Vamos lá para mais um vídeo. A primeira forma de parar de duvidar de nós mesmos é identificar a origem dessa dúvida. Por que que você não confia nas suas decisões? Por que que você carrega tantas incertezas, tantas dúvidas? Por que tudo isso? Qual o contexto? Aonde isso iniciou, se originou? E aqui já vai um spoiler. Provavelmente isso tem uma origem lá no seu passado, bem no fundo dele, talvez na sua infância, talvez na sua juventude, e ainda assim também pode ser na sua fase adulta. Mas quanto mais difícil de você superar isso, quanto mais complicado isso é para você, mais enraizado está. E se está enraizado é porque significa que é uma coisa muito antiga. Então é muito comum esses nossos problemas, esses nossos traumas, feridas emocionais e tudo mais, terem origem na nossa infância e na nossa adolescência. Porque são fases em que a gente está muito vulnerável, a gente está descobrindo o mundo, entendendo o mundo. E se a gente entende o mundo como nós sendo um problema, nós sendo motivador de dificuldades, nós sendo pessoas insignificantes, pessoas assim e com características X, Y, Z, isso vai ficar enraizado lá na nossa mente e a gente vai carregar para o resto da vida, enquanto a gente não parar, olhar e tentar superar, mudar essa perspectiva que a gente tem sobre a vida. Então, se você carrega esses problemas emocionais e tudo mais, que eu já citei antes, provavelmente está enraizado no seu inconsciente, e para você se libertar de tudo isso, você vai ter que ressignificar, você vai ter que superar, e assim, algo muito difícil, mas possível também, curar essas emoções muitas vezes, mas são bem complicadas, né, geralmente a gente supera e eles ficam ali como assombrações, né, que de vez em quando vêm nos visitar, mas como a gente superou, a gente não tem mais aquela vulnerabilidade, né, sobre essas coisas superadas. Então eles aparecem, a gente vê que está ali, e a gente aprende a conviver pacificamente com isso, mas a gente precisa se tratar para superar isso. Então, olhar e entender é o primeiro passo. Perceber, saber da onde venho, a origem disso tudo, é o início dessa jornada de superação. Então, te aconselho a buscar essa superação sim. Geralmente a gente tem uma autocrítica muito elevada, né, extrema, grande, e isso nos traz muitos problemas, porque faz com que a gente tenha dificuldade de evolução, dificuldade de caminhar para frente, porque é como se tudo que a gente fizesse, ou a maioria das coisas que a gente fizesse, a gente não gostasse, e por isso não der sequência, não valorizar isso. Então a gente está sempre se menosprezando, se diminuindo, o que os outros fazem sempre é melhor, a gente não enxerga o nosso valor por conta disso. E aí é bom a gente entender o seguinte: a autocrítica, ela é boa, mas ela tem que ter limites. E nós somos responsáveis por impor esses limites para a nossa autocrítica. Nós temos que impor esses limites para aceitar a crítica. Também não podemos absorver todas as críticas que vêm de fora, dos outros, e nem as nossas. Então a gente tem que ter um filtro para entender até onde isso é saudável, é positivo, vai ajudar,
E não mais, quando isso começa a ser prejudicial, começa a nos atrapalhar e muitas vezes não nos deixa sair do lugar. A gente não se permite sair do lugar por conta desses problemas que a gente acha em nós mesmos. E quando que a autocrítica começa a ser um problema? Quando ela paralisa, quando você percebeu que você não sai mais do lugar, você não tem mais evolução nos projetos, a sua vida está praticamente estagnada. Então, nesse momento, a sua autocrítica está sendo prejudicial. Então, se a sua vida parou por conta da autocrítica, por conta da baixa estima e, né, de vários outros fatores relacionados a isso, você precisa olhar com cuidado agora e buscar um tratamento para superar isso, porque não é normal. Aí você já está se prejudicando. Então, bora lá melhorar essa parte da nossa vida. Também é importante a gente entender a confusão entre o erro e a identidade. O que que é isso? Os nossos erros, eles não nos definem. Eu não sou o meu erro. Eu não sou aquilo que não deu certo, eu não sou aquele projeto que eu não consegui levar adiante, eu não sou as minhas falhas. Eu sou todo o contexto de mim mesma, somando tudo. As minhas falhas, as minhas superações, as coisas boas que eu fiz, as coisas boas que vieram de mim, também as negativas. Tudo isso sou eu. Eu não sou só uma coisa ou só outra. Eu sou cercada por um leque de acontecimentos, né? Ou melhor, eu sou feita desse leque de acontecimentos. São muitas coisas. Então a gente não pode se prender só aos nossos erros, a gente não pode se valer deles simplesmente para formar a nossa opinião sobre nós mesmos ou para definir os próximos passos da nossa vida. Porque os grandes inventores, as pessoas que fizeram coisas maravilhosas pela humanidade, em sua grande maioria, eles erraram muito. Eles tiveram que testar inúmeras vezes e com isso tiveram inúmeros erros, até que um dia eles acertaram. Não foi de primeira, muitas vezes não foi na segunda, na terceira, na 10ª tentativa, né, teve pessoas que erraram, assim, ó, centenas de vezes e não desistiram do seu projeto, porque tinham uma esperança, porque tinha aquela voz que falava lá dentro delas que elas tinham que continuar, então elas tinham aquela motivação e provavelmente porque elas estavam alinhadas ali com a essência delas, né, que estava ali conversando, também em outros vídeos eu explico isso como intuição, aquela intuição que dizia, né: "Vai, continua, é isso mesmo, deu errado, mas uma hora você vai acertar". Então, quando a gente tem essa autoconfiança, que é muito difícil nos dias de hoje, e geralmente vem de muito tratamento psicológico, porque a gente foi levado aí a ter várias percepções errôneas da nossa vida, com esse nosso planeta bagunçado do jeito que tá. Então, às vezes, para a gente ter, né, essa confiança em nós mesmos e entendermos essa nossa intuição, a gente tem que ter, assim, uma ajuda externa, né, um tratamento. No meu caso, pelo menos foi assim, né, então eu só consegui me entender melhor a partir do momento que eu comecei a me tratar psicologicamente, porque até então eu até tentava, mas tinha mais confusão do que entendimento, né, então com essa ajuda direcionada foi menos complicado. Não que seja fácil, mas é menos complicado. Então, o que que eu quero dizer com tudo isso, com essa enrolação toda, né? Que os nossos erros não nos definem. E também não só os nossos acertos nos definem, né, então é tudo que nos define. Então não dá para a gente ficar sofrendo pelos nossos erros na hora de construir os nossos projetos. O que que a gente tem que fazer com esses erros? A gente tem que aprender, assim como a gente tem que aprender com os nossos acertos. O que que deu certo? Ah, deu certo isso, então eu vou investir mais nesse projeto ou nessa linha de raciocínio ou fazer dessa forma. O que que deu errado? Aquilo. Em qual contexto, em qual situação? Vale a pena eu melhorar, né, para tentar mudar o resultado? Ou vale a pena simplesmente deixar de lado, né, não continuar com isso, não pegar mais esse caminho? Entende? Aprender com os erros também. E através desse combo de aprendizagem, ir formulando o seu presente, caminhando para o futuro. Isso é aprender e evoluir. E quanto mais a gente aprende e mais a gente evolui, melhor vai ficando a nossa vida, mais fluida vai ficando. E a gente vai tendo menos dificuldades. Não que vai virar um mar de rosas, porque eu acho que não tem como, mas vai sendo menos difícil, né, passar por essa existência. Ela vai sendo mais leve do que geralmente é, quando a gente, não segue esse passo a passo, né, quando a gente não aproveita os nossos aprendizados, tanto das coisas boas quanto das coisas ruins.
Eu espero que você tenha entendido essa parte. Também é muito importante a gente ter um olhar mais positivo para nossa vida. É muito fácil a gente se julgar negativamente, tanto é que eu falei, assim, acho que na maioria desse vídeo sobre esse olhar de julgamento negativo sobre a nossa vida, né. De formas diferentes falei sobre isso, mas falei muito sobre. Que é importante a gente reconhecer as nossas vitórias. É importante a gente reconhecer quando deu certo, quando a gente fez algo bom e e isso deu resultados, deu frutos. É importante sim, porque isso vai nos alimentando, vai nos dando energia, vai nos dando fôlego para continuar. Então cada acerto, cada vitória, cada conquista, cada felicidade tem que ser comemorado, porque ela não vai durar para sempre, infelizmente. Então, assim como as coisas ruins não duram para sempre, ainda bem, as coisas boas também não duram para sempre, então a gente tem que comemorar enquanto elas estão acontecendo, enquanto a gente está com essa energia, né, dessa conquista, dessa vitória, desse resultado positivo, para que a gente lembre deles, né, tenha essas lembranças, fortalecidas nos momentos de fracasso, nos momentos de tristeza, lembrar assim: "Não, eu não sou só isso, eu não sou só fracasso e tristeza, porque é aquela vez que eu acertei, eu curti e eu tenho aqui na minha mente como foi cada pedacinho daquela vitória, porque eu vivi com intensidade aquilo. Então agora é só mais um acontecimento na minha vida que vai passar e vamos recomeçar. Mas agora me conte aqui nos comentários, você é uma pessoa que costuma duvidar de você mesma? Você é uma pessoa que tem dificuldade para se entender, dificuldade para compreender as suas escolhas, aceitar essas escolhas, que precisa muito da validação externa? Me conte aqui. E se assim for, saiba que você não está sozinha, tem muitas pessoas assim, eu já fui assim, e em alguns momentos eu me pego sendo assim, por isso a gente tem que estar constantemente se vigiando, né, e tentando essa evolução. Então, você não é anormal se esse for o seu caso, mas siga, né, essas dicas ou busque outras para superar essa característica de você. Se você gostou, eu peço que deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você gosta, que você acha que merecem ter acesso a essa informação, a esse conhecimento. E também deixo como indicação para o próximo vídeo, esse vídeo que vai aparecer aqui na telinha. Obrigada por assistir e te vejo no próximo vídeo. Tchau!